Olá, pessoal! E hoje a gente está aqui nesse canal, Quem Ajuda Quem, e eu tenho o prazer de trazer uma pessoa muito querida, que é a Anne Franco, pessoa que eu conheci há mais ou menos um ano, e eu jamais poderia deixar de contar a história da Anne aqui no meu canal. E antes de qualquer coisa, de fazer minha audiodescrição e a Anne também começar a falar, pessoal, vai lá, dá o seu like, dá um joinha no canal, deixa lá qualquer comentário, que seja até um emoji, mas para que esse canal cresça, porque histórias como a da Anne é para ser vista e ouvida, né? Porque vale muito a pena. Então, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo abaixo dos ombros, na cor chocolate, uso óculos, estou com batom, um rosa meio claro, assim, uma blusa no tom... Ah, é terroso, sei lá, é terroso, gente. Estou de colar, um colar com uma pérola, brinco, e é isso. E aí, agora, eu gostaria que a Anne, né, a Anne se apresenta para você contar a sua história, porque é muito linda a sua história. Obrigada. Então, eu sou Anne Franco, estou de cabelos cacheados hoje, uma camiseta azul marinho, estou usando relógio, com pouca maquiagem, e o meu fundo é branco, fundo atrás da câmera. Também esqueci, o meu é branco, tem uma planta aqui do meu lado. Mas, gente, quando eu soube da sua história, Anne, eu fiquei porque eu nunca tinha ouvido falar sobre a síndrome da cauda equina, né? Me corrija se estiver errado. Eu fui ver que é uma síndrome que ela é causada pela contenção da medula. Então, eu fiquei impressionada porque eu conheci a Anne num evento de moda e aquela mulher linda, né? Que até quero falar que a Anne é cadeirante e muletante, né, Anne? Sim. E então fiquei sabendo da história dela. É lógico, a gente, quando vê alguém assim, ainda mais num evento daquele, a gente quer saber qual foi a causa. E ela começou a me relatar. Então, eu quis trazer, porque eu acho que muita gente, né, Anne, pode estar passando por uma situação como a sua, e pode ser que esse vídeo hoje venha até ajudar muita gente. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre isso e quais foram as principais dificuldades que você enfrentou, né, até você ter um diagnóstico preciso. Ok. Bom, eu tenho 34 anos. Quando eu tive a síndrome da cauda equina, eu tinha 31, né? Então faz 3 anos que eu tive a lesão medular. A síndrome da cauda equina, ela, no meu caso, ela não teve um aviso prévio. Eu não tinha dores nas costas, eu trabalhava como maquiadora na época, então eu chegava em casa com dor, eu achava que era uma dor muscular, né? E provavelmente era uma dor muscular mesmo que eu sentia. E a síndrome da cauda equina foi de repente, assim, eu senti uma dor muito forte nas costas e no mesmo instante já não andei mais, né? Foi como se fosse um espirro, foi muito de repente. No momento que aconteceu, né, a lesão medular, eu ainda sentia as pernas, mas eu sentia dificuldade de sentar, de levantar, eu senti uma dor muito grande no quadril, né, na lombar, e perdi a força nas pernas, eu não andava mais. E o que aconteceu? Eu fui para o hospital e o médico, na verdade, não sabia o que eu tinha, achava que era uma lombalgia, um chamado que eles chamam travar as costas, né? Travou as costas dela e ela não tá andando mais. Então, houve uma demora no diagnóstico correto, né? Porque não se sabia exatamente o que era. A gente fez os exames, né? Que é feita uma tomografia para o diagnóstico. Foi até cogitado a síndrome da cauda equina nos primeiros dias, mas foi descartado por algumas características que não batiam, né? E aí eu acabei trocando de médico e o outro médico diagnosticou, falou, não, realmente é síndrome da cauda equina. E aí a síndrome da cauda equina, se ela é diagnosticada em 48 horas para fazer a cirurgia de reversão, ela não deixa sequela. Não foi o meu caso, que acabei ficando com uma sequelinha, né? Então, eu ia até te perguntar, mas você acabou respondendo, que quanto tempo do sintoma até o diagnóstico? Então, quer dizer, houve uma suspeita, mas o médico não quis ir por essa linha de raciocínio, e isso acabou, talvez, até atrapalhando uma possível... hoje, talvez, você não estaria sendo cadeirante, muletante, não sei. A gente tem algumas coisas que a gente fala, será que as coisas tinham que acontecer assim ou não? Então,
essa demora para esse diagnóstico, então, ela chega a atrapalhar mesmo a possível cura, é isso? Exato. Diz que até em 48 horas, quando começa a aparecer os sintomas, você tem uma chance de reversão da síndrome muito alta, né? O que aconteceu com os sintomas que o médico descartou? Porque a síndrome da caldequina, ela é característica, assim, você perde a força nas pernas, você tem incontinência urinária. No meu caso, eu tive uma retenção urinária, não tive uma incontinência urinária. Então, por essa característica, ele acabou descartando. Depois, mais para frente, nesse caso, foi um médico ortopedista que me atendeu, né? Não foi um neurologista, porque a gente achava que era um problema ortopédico, não um problema neurológico. Só depois com o neurologista falou assim, não, realmente a síndrome da caldequina, ela pode tanto ter a incontinência urinária, como pode ter a retenção urinária, ou a retenção fecal. Então, o que aconteceu comigo? Como é um diagnóstico muito aberto, assim, né? Então, pode ter erro de diagnóstico, né? Infelizmente. Anne, então, e como foi para você seguir nessa nova fase, né? Se adaptar, porque a gente tem uma vida igual você até os 31 anos, né? Tinha uma rotina e, de repente, você se vê em algum momento limitado em algumas questões. Como que foi para a Anne? E o entorno também, as pessoas em sua volta. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa nova adaptação, essa nova fase da sua vida. No começo, Léo, eu me revesti de força, assim, não me deixei abalar, assim, né? Acho que foi caindo aos poucos a ficha, né? Porque o médico, ele nunca foi claro, falou assim, olha, talvez você não volte a andar, nunca teve essa clareza em falar para mim, né? Na verdade, foi o que vier é lucro, né? Se a gente conseguir que você volte a andar, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, né? Mas antes da certeza, assim, o médico nunca falou assim, ó, talvez você não vai. Ele nunca me deu uma incerteza. Sempre a gente trabalhou na certeza. Nesse momento você está andando, nesse momento você não está andando, e a gente foi trabalhando assim. Quando eu comecei a me tocar que eu poderia não andar mais, ou não ter a mesma vida que eu estava antes, então eu comecei a pensar nas partes positivas de tudo isso. E no hospital eu tinha acesso às minhas maquiagens, então eu sempre ficava bem arrumada no leito do hospital. Até as enfermeiras brincavam assim, né? Como é que você consegue ficar maquiada e tudo mais? Até já sentia muita dor, ninguém acreditava que eu estava sentindo muita dor por causa que eu estava toda maquiada. Mas foi uma das coisas que me ajudou a levar tudo isso com uma leveza, sabe? Foi a maquiagem me ajudou e minha família também me ajudou muito nesse sentido. Você falou uma coisa, eu não posso deixar de falar isso, a questão da autoestima, né, Anne? Não importa a condição que você se encontra. Eu acho muito legal, porque você sabe que o intuito desse canal é mostrar mulheres, pessoas com deficiência ou não também, mas sempre ver essa questão que a vida, por mais dificuldade, eu conheço muita gente assim, eu tive até a situação da minha mãe, que passou por uma amputação, mas a autoestima é algo que ajuda muito, que enaltece o ser humano, independente da condição em que ele se encontra. E você falar disso, eu acho assim super importante, porque eu também, quando eu vi você pessoalmente, gente, a Ana é linda. Ai, você é um corpo maravilhoso. Nossa, hoje eu coloquei até nos meus stories, né? Nosso encontro. Depois você dá uma olhadinha lá, que eu me encantei por aquela beleza e o trabalho da Anne também. Então, Anne, é muito bom que você fale disso, porque, gente, enquanto a gente está ali, coraçãozinho batendo, a gente não pode desistir dos sonhos. Não é porque vem alguma coisa que interrompe uma estrada, um caminho que você vai, que você tem que desistir, parar ali, estacionar. E isso é muito legal você falar disso, porque tem muitas mulheres, muitas pessoas que possam ouvir e ver, gente, vale muito a pena se arrumar, se olhar, isso é muito importante. Anne, uma coisa também que eu não posso deixar de te perguntar, esse desconforto que tem da cidade, né? Eu estou mudando assim um pouco, mas eu acho que isso é muito importante falar, porque pessoas são pessoas, você não vai ficar trancaviada na sua casa, você tem que sair, você trabalha, você tem uma vida, e eu acho que está na hora das pessoas se preocuparem com o cadeirante, o idoso, igual nós espero que cheguemos, né, à longevidade. Eu vejo
a dificuldade. Então, esse olhar, o que a Anne poderia falar? Que as pessoas tivessem esse tino de ver, tem pessoas que precisam dessa calçada mais rente, mesmo os governantes, mesmo a gente que constrói uma casa, que põe lá um degrau, pensar no outro, né? Isso é muito importante. É interessante quando a gente pensa nessas acessibilidades da cidade e como a gente só começa a observar quando a gente precisa, né? Eu sempre tive contato com pessoas deficientes físicas, porque na minha família tem pessoas muito próximas, mas eu nunca tive o olhar de falar assim, nossa, isso é importante, olha como esse degrau faz diferença na vida de um cadeirante. E eu nunca tinha tido esse olhar, e graças a Deus a vida me deu a oportunidade de poder olhar com outros olhos. E acho que quando a gente pensa assim, a cadeira é uma extensão do cadeirante, normalmente as pessoas falam isso, né? Eu já não vejo isso, eu acho que são apenas acessórios, aquilo não faz parte da gente, a gente precisa daquilo. Como eu também ando de muleta, então eu também vejo as dificuldades de uma pessoa andar de muleta, as escadas, como a gente não pensa na acessibilidade das pessoas e como a gente pensa que a gente não vai envelhecer nunca, né? Ou que vai acontecer alguma coisa com a gente. Mas pensando nesse lado, a gente só pensa no que é mais estético para as arquiteturas. Daí a gente pensa na linha do design, o design é funcional, né? A gente alia o que é belo, esteticamente falando das arquiteturas, enfim, e o que é funcional. E a gente tem que trazer isso com pessoas que tenham essas dificuldades para falar, para ter essa voz. Entende quando eu digo isso? Assim, precisa ter mais pessoas com dificuldades de acessibilidade para interferir ou dar opinião nesses projetos. Porque a gente, com esse olhar, vendo as pessoas se locomover com maior dificuldade, a gente tem um olhar diferente. Eu não sei se eu fui muito confusa nessa frase. Não foi não. Eu estou super entendendo, não foi não. Eu vejo que comigo teve essa importância desse olhar de pessoas que são deficientes e as pessoas que não são deficientes. Eu tive essa oportunidade de ver os dois lados. E às vezes não é somente, eu entendo, mas você não passa por aquilo, você não é difícil de entender 100%, porque eu vejo hoje como é difícil subir uma escada, né? É uma escadaria. Quanto menos escada, melhor para mim. Quando eu tô de cadeira de rodas, quanto menos degraizinhos, mesmo que pequenos, fazem a diferença. Eu moro num bairro aqui de Santo André e quando eu estava precisando andar 100% de cadeira de rodas, como era difícil andar nas calçadas da minha rua. Por mais que as calçadas sejam planas e tudo mais, tem a dificuldade de você atravessar a rua. As ruas são muito inclinadas por conta da água da chuva. Será que não tem alternativas para escoamento de água que não interfiram tanto na acessibilidade? Você vê que não é só um aspecto só, né? Não é só os carros entrarem nas casas, não só os cadeirantes andarem nas calçadas, mas uma coisa interfere na outra. Se a gente tiver dentro dessa comunicação pessoas com mobilidade reduzida e deficientes físicos para poderem opinar, eu acho que a gente vai ter uma vida melhor, né? Ou seja, é pensar no outro. Como você falou, você era uma pessoa mandante, você não imaginava passar por isso. Por exemplo, eu convivo muito nas questões da deficiência, pela questão do meu filho, e não tem como você não olhar para isso. Mas eu acho que para aquelas pessoas que são responsáveis por essas questões igual você fala, da água, o escoar da água, e é difícil mesmo, porque às vezes a pessoa vem, ela é obrigada a passar pela rua, sair da calçada, porque tem aquele degrau, e realmente, será que existe? Lógico que existe, toda a engenharia aí, mas é esse olhar de pensar no outro, né? Não necessariamente precisa acontecer comigo para que eu tenha esse sentimento. Eu acho que é isso, mas eu acho muito bom a gente estar falando disso, porque a sua voz vai ser a voz de muitas outras pessoas que também pensam dessa forma. Então, eu acho que é maravilhoso você estar falando. Ô, Anne, na questão do profissional, uma pergunta também que eu vou te perguntar. A Anne é uma mulher casada, você já era casada antes de acontecer a lesão. O que mudou na Anne, mulher? Como que ficou a sua vida íntima mesmo? Porque eu acho que muita gente pensa nisso e a gente sabe que
que existe toda essa questão. É engraçado falar sobre isso, porque a gente tem os deficientes como se fossem anjos, né? Não tem vida sexual, não tem vida, não namora, né? Eu, quando não era deficiente, eu não pensava da mesma forma que eu penso hoje, obviamente, mas como a gente tenta tirar essa imagem de a pessoa deficiente, ela não tem vida sexual, né? E pelo contrário, eu acho que a gente só descobre formas diferentes da gente enxergar a vida sexual dentro da deficiência. Eu brinco que tudo que na deficiência, todos os toques podem virar um tipo de relação sexual, né? Não necessariamente no mesmo lugar que a gente sentia prazer antes, a gente vai sentir prazer hoje, por conta da sensibilidade. Mas a vida continua, né? O nosso cérebro, ele é muito inteligente. A gente chama de neuroplasticidade. A conexão que tinha antes pode não ser o mesmo caminho. Se não é nesse mesmo caminho, então o cérebro, ele cria um outro caminho para chegar naquele fim. Isso é uma das maravilhas da ciência, que eu acho incrível e que acontece mesmo com a gente. Um toque, um olhar, tudo já começa ali. O que a gente deixa de valorizar às vezes, porque a gente fala assim, não, vamos chegar nos finalmente, dentro da deficiência a gente começa a enxergar as coisas pequenininhas. Isso vai deixando a gente mais sensível em outras áreas, mas a gente fica mais sensível. Foi muito bom você falar disso, que as pessoas pensam mesmo. É como se a pessoa tivesse se anulado. E eu quis muito falar isso para você, Anne, porque, assim, eu convivo muito, eu atendo muitas mulheres, que eu trabalho, tenho um ateliê, e eu vejo, às vezes, a mulher, porque ela adquiriu um pouco mais de peso, então elas, olha, para mim acabou tudo, imagina que eu vou, sabe? Então, eu quis muito falar disso para você, que a gente é gente, se anular, eu acho que é o pior caminho, como se diz, é o tiro de misericórdia. E enquanto houver vida, eu acho que é legal, até quero que você fale um pouco da sua profissão também, que eu acho incrível, maravilhosa, depois eu quero te fazer um convite, espero que você aceite, né? Mas eu achei incrível você lá no hospital, você com seu kit de maquiagem, se maquiava, e isso é muito legal, porque a gente que já acompanhou alguém dentro de um hospital, até virou já assim, às vezes comentário, que cara de internada, que cara de hospital. E então, por que não levar para lá uma maquiagem? Não é porque você está ali no leito, tudo bem, a dor, tudo, mas isso faz com que você também busque até a cura mesmo. E aí as pessoas podem falar assim, mas essa cura necessariamente era a Anne voltar a andar? Não! A emocional, a autoestima, valor do ser humano, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Falar sobre as pessoas, falar sobre N dificuldades. Às vezes as pessoas falam, ele é limitado. Depende de como as pessoas enxergam a palavra limitado. Eu vejo pessoas que não têm doença, que não têm nenhuma deficiência, e é extremamente limitado, sabe, para tudo, para ideias novas, para se adaptar. A gente teve esse ano de ressignificar mesmo, de mudar a vida da gente, porque todo mundo luta, põe aquela máscara na cara e sai por aí porque você não quer adoecer, você quer continuar vivendo. Então, eu acho muito legal você ter falado disso e eu queria muito que você falasse um pouquinho agora da maquiadora. Quem não gosta, uma das coisas que mais está atingindo a mulherada é pôr a máscara. Hoje eu vi uma jornalista com uma máscara transparente, eu tô doidinha para comprar porque ela estava linda, tudo maquiado, o batom dela parecendo tudo, parecia que ela estava sem nada, né? E aquela máscara, então você vê como que as pessoas estão criando já essas alternativas. Eu acho incrível. Eu queria que você falasse um pouquinho e depois eu quero falar o convite. Sim, claro. Eu começo a pensar, assim, dentro da minha história, assim, com a deficiência, eu comecei a refletir que a felicidade não é o pote de ouro no final do arco-íris, né? Que a gente fica em busca dessa felicidade. E eu aprendi isso com a deficiência. A gente eu aprendi, pelo menos, a contemplar a vida de uma forma diferente, olhando as pequenas coisas, os pequenos gestos, as pessoas que a deficiência me proporcionou. Conhecer você, por exemplo, Léo, é uma alegria muito grande para mim, de verdade. É uma das pessoas que eu tenho muito carinho e tenho orgulho de falar assim, não, a Léo é minha amiga. É minha amiga. Então, e se não fosse a deficiência, eu não teria como
não sei, eu já não enxergo mais a minha vida sem a deficiência. E não vejo a deficiência como uma coisa ruim, mas como uma grata amiga, sabe? Um grato presente que Deus me deu, sabe? E a felicidade é isso. Eu acho que a felicidade não é o finalmente, mas é o caminho que a gente percorre, que a gente está observando o caminho, olhando as belezas que esse caminho pode proporcionar a gente. Então, foi uma das coisas que me ajudou muito na ressignificação da vida, sabe? A gente tem que olhar para as coisas que são boas para a gente, e as coisas que não são tão boas, a gente tem que levar lições disso, porque eu acho que a gente está aqui na vida ou para ensinar ou para aprender. Uma das coisas a gente está fazendo, uma hora uma coisa, uma hora outra, e até eu brinco que a beleza que a gente tem dentro da maquiagem, dentro da nossa beleza, eu brinco que não existe gente feia, todo mundo é bonito, porque a gente aprende a olhar a beleza de outras formas, né? Eu brinco que é como se fosse um quadro de Da Vinci e do Picasso. São belezas, obras diferentes, são estilos diferentes, mas os dois têm beleza, os dois têm significados importantes para cada um dentro do seu estilo. E a beleza dentro da deficiência é assim, às vezes a gente está um pouquinho mais gordinho, e por que a gente não é bonito sendo gordinho? Ou porque a gente está de cabelo liso, ou de cabelo cacheado, ou se a deficiência não trouxe uma beleza que eu consigo enxergar, por que a gente não consegue enxergar mesmo essa beleza? Eu não falei no começo, mas eu sou visagista, né? Cosmetóloga e visagista, e aí eu trabalhava como maquiadora. E dentro do visagismo, o visagismo é um estudo da imagem e dos traços, ele te dá um significado, né? Dentro de um estudo dos arquétipos de Jung, né? Não sei se já ouviu falar do Jung, cada forma transmite um significado para as pessoas, né? Isso porque é um estudo que foi feito já há muitos anos. Por exemplo, coisas arredondadas te transmitem aconchego, paz, porque não tem nenhuma aresta, não tem nenhuma pontinha ali, você consegue abraçar, então você se sente mais acolhido quando existe uma forma mais arredondada, por exemplo, nos cachinhos dos anjinhos, né? Por isso que a gente fala assim, ai, que coisa mais angelical, que coisa mais fofinha, por causa dos cachinhos eles não têm pontas. Quando a gente vê um personagem mais vilão, que é aquele vilão que tem um rosto bem pontudo, com queixo bem pontudo, quase um triângulo invertido, e a gente acha interessante esse vilão ter um rosto interessante, né? A gente acha interessante esse rosto porque você não sabe para onde ele vai, o vilão nunca te mostra para onde ele vai, se ele vai virar bonzinho ou se ele vai continuar sendo ruim. Então você não sabe para que lado vai, como um triângulo invertido dentro de uma mesa, né? Você não sabe para que lado que ele vai. E aí a gente vai olhando essas belezas da vida e vai entendendo que as pessoas elas têm uma característica única, né? E a gente tem que aproveitar tudo isso dentro das nossas belezas, né? Ai, você me encanta. Olha, você falou que é um prazer, né, você ter a minha amizade, você sabe o quanto que, nossa, assumir as suas palavras, assim, eu tenho agradecido tanto a Deus também por ter me permitido ter um filho e vivenciar esses lugares. Eu não vou falar esse universo, não, o universo é único, é um só, do qual fazemos parte, respiramos o mesmo ar. O ar que eu respiro é o ar que a Anne respira, é o ar que meu filho, meus outros filhos. Então, gente, vamos parar com isso. O universo da deficiência. Lá, algum tempo atrás, eu até já vi algumas falas minhas, de viver nesse universo da deficiência. Não, o universo é único. Somos pessoas que vivemos juntas, unidas, cada um com a sua singularidade, mas respirando, né, o mesmo ar. E falando disso, quando você falou da felicidade, é até uma frase do Osho, né, que ele fala, felicidade é algo agora, não tem que você ficar, quando eu for, quando eu tiver, eu vou ser feliz, ou a mesma coisa, quando eu puder, eu vou ajudar, ajuda com um pouco que você tem, não importa, a pessoa está precisando agora. Eu vejo, conversando com você, o quanto que você passa essa luz, essa verdade nos olhos, na fala, na expressão, isso é muito importante. É muito importante. Quando eu falo do convite, eu acho que é muito legal, Anne, que eu já vi o seu trabalho, fiquei sabendo, inclusive, quando você esteve lá no Voz Feminina, infelizmente, no dia que você fez as maquiagens, eu não pude ir, mas eu gostaria muito de sugerir dicas da Anne,
E quando você fala dessa questão das formas, disso tudo, todo mundo é lindo, todo mundo é belo. A saúde é muito importante, a gente sabe que a nossa sociedade, em decorrência de estar muito dentro de casa, o sedentarismo, assim, eu acho que houve um pouco de descuido, mas eu acho que não foi uma coisa assim proposital. Mas eu acho que é o que você vem falando. Então, fica aqui meu convite, pode ser no meu canal, no você sabe que eu tenho uma página também. E eu acho muito legal, porque o intuito é esse mesmo, trazer mulheres para incentivar outras mulheres. É assim como eu, com a minha história, eu tenho levado isso adiante, mostrado para muitas mães o quanto que é importante você se cuidar também, que a gente também é mulher, a gente também tem vida profissional, então esse é o maior objetivo dentro desse canal. Então fica aí o convite, se você aceitar, eu vou Aceito o ficar muito desafio. feliz. Eu já Aceita aceitei o o desafio. desafio. Então, ó, todo mundo é testemunha, né? Anne, olha, a gente tem um tempo, né? Eu gostaria que você falasse alguma coisa que fosse importante para que as pessoas que estão te ouvindo. Eu, da minha parte, só tenho que falar muito obrigada pelo carinho, por você ter aceitado vir aqui no meu canal, falar comigo. É um prazer, assim, imensurável. Estou muito feliz, sabe? Então, eu sempre falo, a partir desses momentos, a gente nunca sai como entrou. Né? Sair daqui crescida e até vou falar para as pessoas que manda lá pergunta, tudo, porque é muito legal a gente falar disso. Então, eu da minha parte, obrigada, gratidão. E aí fica agora com você para você encerrar esse nosso vídeo. Léo, eu agradeço pelo convite. Até acho que eu vou confessar que a gente deu uma atrasada nesse convite já feito há um tempinho atrás. Já era para a gente ter feito esse vídeo já, mas as coisas foram acontecendo de uma forma dentro dessa pandemia louca. Mas eu estou muito feliz de ter participado aqui. Eu acredito assim que o seu canal tem uma importância muito grande para as pessoas com deficiência, para os parentes de pessoas com deficiência, né? Para a gente também não esquecer a nossa essência, né? Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu vejo no teu canal é isso. A gente não esquecer quem a gente é. A gente pensa que, na verdade, a gente está ajudando e, na verdade, a gente está sendo ajudado, né? É isso que teu canal fala, que teu livro fala, né? Quem ajuda quem. E a gente percebe isso no teu trabalho e eu fico muito feliz de fazer parte, tá fazendo parte, na verdade, desse trabalho tão bonito que é o seu. Hoje eu tô pega nessa questão da felicidade. Eu acho que se tem uma mensagem que eu quero deixar hoje, que não existe busca da felicidade. A felicidade é o hoje. A gente tem que encontrar a nossa felicidade, às vezes é no arroz com ovo, às vezes é no arroz com ovo, e saber encontrar beleza e doçura nas coisas que a gente tem hoje. Porque eu vejo assim, tem coisas que eu vejo atrás que falam assim, nossa, que tempo bom aquele lá, e às vezes naquele momento era tão sofrido, mas eu lembro com carinho, porque teve algo precioso que eu consegui encontrar naquele momento. Se a gente é para ser observador da vida, que a gente observe a vida de uma forma mais doce, com leveza, sabendo que as nossas responsabilidades existem, sim, e tem que levar a vida com responsabilidade, mas com leveza, com carinho, com amor, sendo grato a tudo que Deus proporciona para a gente, porque às vezes a gente não encontra o porquê naquele momento, mas depois de um tempo a gente vai entender esse propósito. Eu peço que, assim, as pessoas não se esqueçam de quem elas são. Se Deus te deu a oportunidade para ser uma mãe de deficiente, ou ser um deficiente, ou amigo, ou colega, né? Saiba que a gente está, como você disse, no mesmo universo, a gente está respirando o mesmo ar. Então, se a gente tiver um olhar mais empático, mais feliz, acho que é o mais importante que a gente pode levar. Gente, sejamos empáticos, julgar menos, reclamar menos, aquilo que você falou. Tudo nessa vida não é, por quê? É para quê? Então, quando eu falo do quem ajuda quem, é justamente porque eu vejo na vida troca em tudo, né? A troca. Então, muito obrigada, gratidão, que a gente possa viver. Fica o convite para uma outra oportunidade, a gente está falando, mas muito obrigada mesmo. Que sua vida seja sempre plena como já é. Tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Obrigadão mesmo, Léo. Fiquem com Deus, vocês.